Pronto. Pode começar. Eu vou deixar minha câmera ligada, mas eu estou ouvindo vocês, tá? Tá. Fique à vontade. Então vamos começar. Eu vou fazer uma pequena oração para a gente iniciar. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero primeiramente te agradecer pelo culto dessa manhã, por essa palavra tão pertinente aos nossos dias. Que o Senhor nos ajude a lidar, né, com essa realidade da morte, enquanto aqui vivermos, que o Senhor nos ajude a vivermos para Ti, ó Deus. Nos ajude mais um pouco nesta aula, continue falando conosco, continue usando o Senhor aqui, a Sua palavra, para ministrar aos nossos corações, para consolar as nossas vidas. Nos ajude aqui a crescer, Senhor, um pouco mais na graça e no conhecimento do Teu Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, eu vou projetar aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Ixi, sumiu todo mundo aqui, peraí, deixa eu ver como que eu coloco. Deixa eu ver como que aparece aqui. Tá. Você deve ter outro aplicativo do lado ali, que é o Teams mesmo. Se você voltar para ele, você consegue ver. Sim, peraí. Porque você vê a tua tela, aperta a tecla o Windows, a janelinha do Windows, que você consegue abrir. Ou Alt Tab, né? Eu acho que ele não vai ficar. Não fica. Quando eu projeto aqui, Exato. O zoom ele ficava. Ficava. Nesse sentido, o zoom era melhor para quem está apresentando, exatamente. Ou você fica só na tela da tua apresentação, né? Ou você fica no Teams, não tem jeito. Você vai ter que ficar Alt Tab, tá bom? Alt Tab indo e voltando, é o jeito. Beleza. Peraí, eu vou fazer diferente, então, peraí. Só um minutinho, eu já vou colocar aqui. Bom, tá projetando aí para vocês a tela? Tá aparecendo ou não? Tá aparecendo. Uma pergunta, né? Sim. Então tá. Então, assim, eu queria começar com essa pergunta. Qual tipo, assim, de pedido vocês acham, vendo o grupo do WhatsApp da igreja ou acompanhando ali no boletim, qual tipo de pedido, né, de oração vocês acham que tem sido mais comum, assim, nesses últimos dias, né, ultimamente? Vocês conseguem, assim, pensar em algum? Motivo de saúde, né? Questão da pandemia, enfermos de Covid. Esses têm sido os maiores, o maior número dos pedidos. Exatamente, né? Esse tem sido um dos maiores pedidos, né, por causa da época que a gente está vivendo. E é sobre oração, né, que a gente vai tratar hoje, sobre... Dá licença. Opa! Douglas, daria para você me tirar daí, porque eu acho que eu entrei errado e não consigo entrar lá eu entro lá na classe da família cristã e fica duplicado. Tá, eu não consigo. Você pode clicar lá em cima e sair, só isso. Oi? Só você clicar em sair lá. Você pode sair se você quiser. Então, mas eu não estou achando.
para É um sair. telefoninho vermelho. Hã? Um telefone vermelho. Tem um desenho de um Ah, telefone. tá. Telefoninho? Isso. Isso. Vou remover você, tá bom? Pronto. Pode seguir. Pode seguir, Silas. Tá. Então, né, sobre oração, que a gente vai falar sobre como esses pedidos mais comuns que a gente geralmente faz, ele nos aproxima ainda mais, né, um dos outros. E sobre como o acompanhamento das orações que a gente faz por alguém na cidade, ele nos leva a persistir na prática da oração e nos leva também a dar graças. É sobre um pouco de tudo isso, né, que a gente vai falar hoje. E, né, esse é o capítulo, né, que a gente vai ver hoje. Orem em meio às dificuldades, o capítulo 13. Mas antes da gente entrar no assunto, eu gostaria de dar-se um panorama, né, fazer um panorama geral do livro, né, que a gente está estudando. Acho que é importante a gente partir de um panorama geral, de uma visão geral, e depois entrar no assunto mais específico. Então, o objetivo geral, né, do autor nesse livro é desmistificar alguns equívocos, né, sobre o que pensamos ser cuidado eficaz e substituí-lo por verdades simples e bíblicas. E aí ele faz isso propondo alguns passos, algumas lições que nos levarão a esse objetivo. Nós já estudamos boa parte do livro e ele está dividido em duas partes principais, né? A primeira diz aí que nós somos necessitados e ela nos orienta a compartilhar o nosso fardo. Ela vai aí do capítulo 1 até o capítulo 6. Essa parte nós já percorremos, nós já estudamos. E a segunda parte diz que nós somos necessários e nos orienta a suportar o fardo dos outros. Começa no capítulo 7 e vai até o final do livro, é a parte que a gente está. E o último capítulo que a gente viu dessa parte foi o capítulo 12, com esse tema, né? Tenham compaixão em meio às dificuldades. E lá fomos instruídos a ouvir as histórias, as dificuldades daqueles que amamos e buscamos, então, palavras para expressar compaixão, que até mesmo pode ser demonstrada em obras. E agora nós estamos aqui nesse passo 13, o capítulo 13, que é o tema que a gente vai ver hoje. Aqui nós nos aproximamos daqueles que estão sofrendo e verbalizamos a compaixão. Nós dizemos coisa do tipo, né, quero que saiba que você tem estado em meu coração. Eu estive tão triste com o que aconteceu. Eu penso em você diversas vezes. Como você está? Isso tem sido um fardo muito, muito pesado. Pode não parecer muito, mas eu estou com você nisso. Eu sinto o peso e tenho orado para que o Senhor te conforte. É tempo de orar, né? E é isso que nós fazemos em seguida. Nós trazemos a prática da oração para a vida conturbada da pessoa, do nosso amigo, daquele que nós estamos acompanhando. E nós perguntamos, como posso orar por você? Ou simplesmente nós dizemos, vamos orar agora. E o que acontece, né, quando convidamos alguém que está em dificuldade para orar conosco? Eu achei muito interessante essa visão, né, que o Edward passa para a gente, desse simples convite, dessa simples sugestão, desse chamado, né, que a gente faz para uma pessoa, para que ela ore juntamente conosco. Como que ele coloca, né? Com essa simples sugestão, é como se o universo se abrisse diante de nós. Uma conversa bidimensional entre você e outra pessoa torna-se tridimensional. Chegamos ao lado de quem sofre e unimos Deus e o sofrimento. Trazemos luz para a escuridão, onde o nosso amigo está sozinho e sem esperança.
lembramos-lhe de que Deus ouve, revisitamos as promessas de Deus e fazemos tudo isso demonstrando compaixão, né? Sem julgar aquela pessoa, sem diminuir o problema dela. Eu achei muito interessante e, de certa forma, até mesmo um pouco incômodo, né? Como que ele vê isso. E me fez pensar em como eu vejo, né, a oração, esse ato de orar com alguém. Né? Nós, muitas vezes, não temos uma visão tão elevada assim, né? Não damos tanta importância assim como ele coloca, né, nessas palavras. E o que contém nessa simples chamada para oração? E aqui eu vou precisar da ajuda de vocês, porque eu realmente eu não consegui entender muito bem o que ele quis dizer aqui, né? Eu até ia pular essa parte, mas eu achei importante, né? Apesar de eu não ter entendido assim muito bem, mas eu vou colocar aqui o que ele diz e, e depois eu vou falar o que eu entendi, né? E aí vocês vê aí, julgam, né? Se faz sentido e se vocês tiverem um ponto de vista melhor, vocês podem também compartilhar. Então ele diz que essa chamada à oração, esse convite que nós fazemos a outras pessoas, ela é repleta de realidades espirituais. Por ser tão repleta, é de se esperar que esse pedido às vezes seja estranho, difícil ou impossível. Batalhas espirituais antes escondidas agora se fazem visíveis, o que significa que talvez teremos de orar para que possamos dizer, vamos orar agora. Mas se estivermos acostumados a pedir oração, já conhecemos o poder espiritual. Então é isso que ele diz, né? E foi nessa parte aqui que eu tive dificuldade para entender exatamente o que ele queria dizer. E assim, o que eu entendi, né, eu vou falar o que eu compreendi, que eu consegui entender, é que o que ele quis dizer aqui é que Satanás, ele sabe que Deus ele trabalha em nossos corações por meio da oração. Ele conhece a vital importância, né, deste meio de graça. Por isso ele procura de todas as formas minar a nossa disposição de orar com alguém. Então, eu entendi isso, né, quando ele fala ali, né, que às vezes esse pedido pode ser difícil, pode ser estranho. Nós, quando fazemos isso, nós estamos adentrando, nós estamos envolvendo, né, realidades espirituais. Mas se estivermos acostumados a pedir oração, nós já sabemos lidar melhor com isso. Porque quando nós nos propomos a pedir oração, nós enfrentamos essas mesmas dificuldades. Então, sim, foi basicamente isso que eu entendi. Eu queria a opinião, se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém tiver algum outro ponto de vista, eu gostaria que vocês compartilhassem. Eu não estou vendo ninguém aqui. Se tiver alguém para falar, pode falar. Esse sistema aí é diferente, né? Que você fica com o slide aberto aí, Sim, sim. E não vê ninguém. Então, mas nós estamos aqui, viu? Para ficar tranquilo, tá todo mundo te ouvindo, tá? E eu tô vendo E a aqui, gente te ninguém vê dormiu por também, enquanto. viu? Então tá bom. Mas pelo que você colocou, eu concordo, né, que existe essa batalha, né, do mundo espiritual e também que envolve a nossa vida, o nosso coração, na nossa disposição à oração. E à medida que a gente cresce, né, nesse exercício dessa graça de Deus, nesse meio de graça, assim como um exercício físico, né, a gente vai aprimorando. Sim. Mas eu vejo que, assim, a nossa... não sei se seria errado, eu acho que a gente colocar isso de uma forma assim, vamos pensar que, então, talvez,
a igreja do contexto atual, que precisa melhorar, que precisa crescer em oração. Eu acho que esse é o desafio que a igreja sempre enfrentou, desde dos discípulos lá. Jesus, quando chama eles para orar, né, no Getsêmani, a gente vê que isso não é algo tão natural. Precisa de haver mesmo uma posição firme nossa, né, para estar desenvolvendo, crescendo nesse sentido. E às vezes, por mais que a gente atinja assim, um período bacana assim, de envolvimento na oração, tanto pessoal como em grupo, ou nos nossos relacionamentos, né, a gente tem essa facilidade maior de estar nos colocando à disposição de orar com alguém. Se isso não for cultivado também, eu acho que facilmente a gente acaba perdendo aquilo que a gente cresceu, né? Perdendo. Se a gente atinge uma evolução, a gente cresce. Mas se passa um tempo, a gente não cultiva isso, assim também como a prática física de uma atividade física aí qualquer, você vai decair. Então, por isso que a gente vê que precisa de haver mesmo essa força, né? Essa busca, e isso é muito desafiador, né? Eu tiro por base na minha vida, assim, mas é algo que a gente vê o resultado, porque é a verdade. É nessas coisas que a gente vê, é o meio que Deus escolheu para estar agindo na nossa vida. Não que é determinante, mas é um meio que Ele, na sua soberana vontade, optou em estar agindo na vida da igreja, de estar abençoando a igreja, enfim. Sim. Eu acho que é. Ô Silas, na verdade, tudo isso que você falou está certo, eu concordo com você, até que o Robinho falou aí. A gente não tem vontade realmente de fazer certas coisas que a gente precisa fazer, a gente luta contra a carne, a gente esmurra, né, o nosso corpo, como diz Paulo, para fazer isso, e é uma luta contra isso mesmo, tá bom? Eu vou até adiantar algo aqui já para vocês, já vou adiantar, a reunião de oração de quinta-feira da OMP, por exemplo, tinha duas pessoas, para falar a verdade para você, né? E isso aí precisa ser muito, muito visto também, porque a gente precisa orar. Eu vejo o empenho do Robson aí em abrir a sala e chamar o povo, entendeu? Então, ou seja, vontade a gente não quer realmente, e motivo para não ir a gente tem um monte, tá? Por isso que a gente tem que virar e falar assim, eu vou. Porque se você falar assim, eu vou esperar dar mais vontade, esquece, meu irmão, você não vai. Porque se depender de vontade para certas coisas, você não faz. E o diabo usa realmente essas questões, sim. Porque você vai ter sempre um compromisso, alguém te ligando, alguma coisa que seja para não fazer o que você tem que fazer. Até para assistir essa aula agora, por exemplo, você teria motivo para não vir. Né? Mas você luta contra isso, bem faz. É assim. Legal. Então, acho que é por aí mesmo, né? Então, uma vez que a gente vence essas barreiras e nós, então, nos dispomos, ou melhor, nós nos propomos a orar por alguém, então, pelo que nós oramos, né? Nós oramos pelo que está no coração de um amigo, de alguma pessoa que nos pede, né? Vem até nós, né? Necessitada. Nós oramos pelo que é especialmente importante para essa pessoa. E como nós nos desenvolvemos em como orar? Uma maneira de crescermos nisso reside em como nós nos relacionamos com o que está no coração da pessoa, usando assuntos e passagens adequadas da Escritura, né? Ele fala um pouco disso, ele já falou disso, ele tratou um pouco disso no capítulo 5, quando ele nos instrui ali a pedir ajuda ao Senhor. Ele fala ali sobre orar as orações das Escrituras. Então é disso que ele está falando aqui, né? A gente se desenvolve, a gente faz orações mais eficazes, a gente melhora, né, a nossa oração quando nós relacionamos aquele pedido, aquela necessidade a uma passagem bíblica. Quando nós procuramos na Bíblia
pessoas que passaram, talvez por aquela mesma situação semelhante, e nós procuramos saber como ela orou, o que ela fez, qual foi a sua atitude, quais foram as suas palavras. Né? Nos Salmos a gente pode encontrar orações por diversos temas, por diversas circunstâncias. Sempre que pedirmos oração e sempre que orarmos, trabalhemos para harmonizar o que está em nosso coração com o que está no coração de Deus. E a seguir a gente vai ver, né, algumas maneiras de fazer isso, à medida que a gente considerar as orações para cura, para consolo e fé. Então, oração para cura, como a gente viu no começo, é um dos pedidos mais frequentes que a gente observa, que a gente faz nas nossas orações. Nós pedimos oração para a nossa vida mesmo, quando nós estamos doentes, ou para alguém que a gente ama, para outros. E oramos pela cura porque é consistente com a forma como Deus nos ensina a orar. Né? Então, aqui está, né, aquilo que eu estava falando anteriormente. Há uma harmonia, há uma passagem, há uma ordem na Bíblia, né, para que a gente proceda dessa forma. Então, lá em Tiago 5,14, ele fala assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, essa é a instrução. Está alguém doente? Então, ore por essa pessoa. E o que esse simples pedido ele pode revelar? Então, vou dar um exemplo, né? Uma amiga, ela pede que você ore para a tia dela, que está doente. E aí, se você estiver atento, você vê algo de bom nisso. Você percebe, né, que claramente essa sobrinha ama a sua tia. Então, você deve perguntar sobre este relacionamento, deve perguntar mais. Porque as coisas boas, elas solicitam mais atenção. Né? É algo importante, né? Você observar isso, perguntar e querer saber mais. Então você diz: conte-me mais sobre sua tia. Você parece realmente se importar com ela. E se essa sua amiga, ela vê ou conversa com a tia dela, né, frequentemente, ela tem esse contato, você pode ir mais fundo e procurar saber quais são as conversas que ela tem com a tia dela. A tia dela é cristã? Qual passagem da Bíblia ela compartilhou, né, nesse momento de enfermidade dela? Qual passagem poderia ser encorajadora neste momento? E aí você continua orando e acompanhando o que se passa, né, com a sua amiga. Em uma outra ocasião você pergunta: como vai a sua tia? Eu tenho orado por ela. A dor dela diminuiu? Aqui é outro ponto também, né, que quando eu li, quando estava preparando esse estudo, me fez pensar sobre como eu lido com a oração, o que eu penso da oração, o que a oração significa para mim, né? Porque olha o que ele diz, né? De você ter essa ousadia de orar por alguém e depois você perguntar para a pessoa: e aí, diminuiu? Resolveu o problema? Será que a gente crê mesmo, né? A gente tem crido no poder da oração, a gente tem dado a devida importância que a oração tem, né? Realmente me fez pensar nisso. Porque às vezes a gente ora, mas como uma simples tarefa, né, cristã, uma simples obrigação cristã, e a gente faz oração e nem procura saber, não, nem nos preocupamos em saber o que Deus está fazendo, se Deus está nos ouvindo ou não, né? É interessante a gente pensar nisso, né? A gente deveria pensar mais nisso. Então, fazendo assim, né, acompanhando, procurando saber, né, se a situação daquela sua amiga melhorou, se está acontecendo alguma evolução, ela será abençoada com isso, ela vai notar o seu amor, né, por ela, e em breve estará lhe pedindo para orar por coisas mais difíceis. E esse é o objetivo, né, de você abrir essa oportunidade, você deixar a pessoa confortável para que ela compartilhe coisas mais difíceis. E tudo que você fez até então foi orar pela tia dela. E Deus, ele usa
essas coisas simples para fazer algo mais complexo, né? Para fazer um trabalho maior. Ele usa coisas simples, ele usa a minha vida, usa a sua vida, ele usa essa simples chamada oração, né? Essa oração por alguém, por um parente de alguém, para fazer a sua obra, né? E se a necessidade de oração, né, dessa sua amiga pela tia for a coisa mais íntima que ela compartilhou com você até ali, você pode então perguntar para ela: e como você está? E é isso que nós queremos. Nós queremos passar das circunstâncias, da doença em si, né, das circunstâncias mais imediatas para as coisas que são mais profundas ou espirituais. Queremos nos aproximar mais uns dos outros, nos conhecer melhor e saber onde focar a nossa oração. E nós podemos fazer isso observando o que está por detrás, né, dos nossos pedidos mais imediatos, como nesse caso. Você percebe que o autor ele sempre direciona, né, todos esses temas que a gente tem visto para isso, né, para que a gente se conheça melhor, para que a gente se aproxime mais uns dos outros. E uma enfermidade, ela é sempre uma questão espiritual, no sentido de que levanta perguntas e indagações sobre o cuidado e a bondade de Deus. E é uma oportunidade para crescer em confiança e obediência. Você pode ver isso quando Paulo escreve, né, sobre o sofrimento físico, lá em 2 Coríntios 4,16. Olha o que ele diz lá: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo passa de suas dificuldades físicas, o exterior se corrompendo, para fatos mais profundos e espirituais. E é isso que a gente quer, né? Quando a gente se aproxima, quando a gente se propõe a orar por alguém, é conhecer a pessoa mais profundamente, nos aproximar mais dela, né? Assim, se queremos saber onde focar a nossa oração, nós podemos fazer perguntas mais diretas, né, como essa: como está a sua fé em meio a tudo isso? Eu sei que a doença sempre revela lutas de fé para mim. Ela me mostra que a minha fé em Jesus é mais instável do que eu pensava. E o que deve moldar esse nosso pedido, essa nossa oração por cura? E toda oração, né? Então, apesar de a gente estar sempre ansiosos e prontos, devemos, né, estar prontos para orar pelo que nos pedirem, nós também temos que estar prontos e devemos procurar, né, moldar os pedidos de oração com a Escritura. O apóstolo Paulo diz que nossos problemas são superados pela glória que está por vir. É isso que rogarei, que a glória futura compense a dor que você está sentindo agora. Então, essa é uma forma de você harmonizar um pedido de cura com a palavra de Deus. Você procurar na palavra de Deus ali consolo, passagens que tratam daquela circunstância. Porque mais importante do que a cura de uma enfermidade é a nossa fé em meio à enfermidade. Então nós temos que estar atento, né, àquilo que está por detrás dos nossos pedidos, aquilo que é mais importante. Outra oração que a gente faz também com muita frequência, e tem muito a ver com a mensagem de hoje, é a oração por consolo. Normalmente a gente faz quando a gente perde alguém querido. Mas ela também pode ser aplicada, ela se estende a todos os tipos de sofrimentos, né? A oração por consolo. E nós honramos o nosso Pai quando conhecemos o seu consolo, nós mostramos, nós reconhecemos que Ele é grande
e que temos prazer em orar por ele. E o que acontece depois que nós obtemos o consolo? Mais uma vez, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, de 3 a 4, ele diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, quando nós oramos por consolo e somos consolados, podemos transmitir esse consolo para outra pessoa em momentos de dificuldades. E consolo pode significar simplesmente que a tempestade de sofrimento diminua, ou que o sofrimento seja cada vez mais superado pelo conhecimento que nós temos de Cristo e daquilo que nós temos nele. Ou ambas as coisas. Mas e se o conforto ele demora a vir para quem estamos orando? Nós oramos por consolação por alguém e a consolação não vem. Então, nós oramos especialmente para que os benefícios espirituais que nós já temos, que já nos foram garantidos, nos foram liberados, superem essas dificuldades. E o maior desses benefícios é que por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Deus ele nunca nos deixará ou nos abandonará. Apenas os nossos pecados poderiam nos separar de Deus e eles foram pagos de uma vez por todas em Jesus. Este é o maior consolo. Nós podemos recorrer a esses benefícios no momento de tristeza, de perda, e podemos encontrar consolo, nessas verdades. Mas quando a consolação chega, o Senhor ele abençoa, tanto a pessoa que ora como aquele que foi consolado, como aquele que recebeu a oração. E juntos eles testemunharam o amor de Deus e o poder do Espírito. É assim que Deus ele constrói a sua igreja. Nós também podemos orar por fé. Depois de consolados, somos levados a orar por fé. Aqui nós rogamos para que sejamos capazes de enxergar claramente e confiar mais plenamente em Deus. Então nós fazemos aquela oração que Eliseu ele faz pelo seu servo, quando eles estavam ali cercados pelo exército sírio. E o seu moço, o seu servo, ele levanta pela manhã e ele abre a porta e ele vê todo aquele exército cercando eles. E aí ele disse, que faremos? E Eliseu responde, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então é isso que nós pedimos aqui, que Deus abra os nossos olhos, nos ajude a enxergar além das circunstâncias, além do caos. E o que essa oração ela nos leva a considerar? Duas maneiras de enxergar o mundo, as coisas ao nosso redor. Uma maneira com o olho nu, como o servo de Eliseu enxergou. Então nós abrimos nossos olhos pela manhã e nós vemos o caos, nós vemos a tempestade de informação, nós ligamos a nossa televisão e nós vemos mais casos de Covid, pessoas morrendo, a economia paralisada. Nós olhamos para os nossos representantes políticos, vemos a corrupção que não para, parece que nunca vai haver uma mudança. Então é isso que nós vemos, com essa visão, com esse olho humano, E a outra maneira de nós enxergarmos a realidade é com os olhos da fé. E com esses olhos nós abrimos e vemos além do que os nossos sentidos detectam. Nós vemos o amor de Deus. Pois por qual motivo Jesus morreria por nós
quando ainda éramos seus inimigos, né? Como diz lá em Romanos 5:10. Né? Os olhos espirituais nos faz firmar, encontrar refúgio nessas verdades. Não podemos negar o amor de Deus por nós. Enxergamos que o sofrimento não é a última palavra, mas a esperança é. Enxergamos que Deus ele tem propósitos nas dificuldades e que o maior deles é que confiemos nele, em vez de sermos aquele amigo superficial, né, que somente confia quando possui o que deseja. Não é assim que devemos nos relacionar com Deus. Nós devemos confiar, sabendo que ele é fiel para cumprir as suas palavras, cumprir as suas promessas a respeito dos justos, dos seus filhos. Nós queremos, assim como Paulo, né, poder dizer, né, o que ele diz aí em Romanos 5, 3, 4. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. É essa visão que nós queremos ter, é essa visão que nós também queremos passar para as outras pessoas, para aquelas pessoas pela qual nós oramos. Esse é o resultado que nós esperamos dessa oração. Esperamos que a pessoa pela qual oramos veja através das circunstâncias imediatas e enxergue as verdades espirituais, né? Como nós lemos aqui. Então a fé ela enxerga além do pântano dos nossos sofrimentos atuais. Ela vê que o sofrimento tem um propósito. E embora todos esses pedidos, né, que a gente viu aqui, o pedido pela cura, por consolo, agora o pedido por fé, eles sejam pedidos comuns, que geralmente nós fazemos, né, está nas nossas orações. Eles nos levarão a questões que são tratadas muito raramente, apesar da simplicidade deles. Né? Além das questões casuais. Como está a escola? Como vai o trabalho? Ele vai nos levar a questões mais profundas do que estas. E esse movimento em direção a coisas que são explicitamente espirituais, ela pode ser semelhante, né, a uma grande sacudida. E pode parecer arriscado ou indelicado, mas nós precisamos disso em nosso próprio sofrimento e as outras pessoas precisam no sofrimento delas também. É assim que nós conhecemos as nossas necessidades mais profundas e alcançar qualquer coisa menos do que isso é desafeto. Então, quando oramos por fé, estamos orando pelo que é mais importante. Não sei se você já percebeu, né, que o autor, ele cada vez mais ele está nos desafiando a ir mais fundo nessa caminhada lado a lado. Né? Está nos desafiando a nos aproximar cada vez mais, a nos conhecer cada vez mais, a nos unir cada vez mais, né? A ter um relacionamento cada vez mais íntimo. Mas, às vezes, nós não temos assim uma definição muito clara do que nós pedimos, do que nós queremos. Então nós oramos por tudo que está no coração de alguém, um emprego, né, uma dívida, um namoro e assim por diante. E o que nós fazemos quando nós não encontramos assim uma passagem para relacionar com aquele pedido? Nós não conseguimos ver isso imediatamente, como a Escritura reformula, amplia aquela petição. Nós simplesmente oramos pelo que a pessoa pediu. Nós reconhecemos que nem sempre nós sabemos do que precisamos, mas acreditamos que Deus ele nos ouve. Ele vai fazer mais do que imaginamos. Ele vai fazer de uma maneira melhor do que pedimos. Nós confiamos nisso, que Ele é o nosso Pai, Ele nos compreende. Ele nos compreende melhor do que nós mesmos, né? Nos compreendemos. Mas apesar disso, nós não deixamos de buscar nas Escrituras, né, formas de aprofundar e embelezar as nossas orações. E como nós podemos fazer isso? Observando as orações das Escrituras. Como eu já tinha dito, ele já tratou um pouco disso no capítulo 5, e aqui, mais uma vez, ele passa, né, vários versículos, várias passagens bíblicas que nos ajudam a orar por diversos temas.
Então, Tiago 1,5 nos ensina a orar por unidade. Em João 17, 24, 31, por companheirismo e encorajamento. Então, ele passa aqui vários versículos. E vale a pena você dar uma olhada, né? Até mesmo para você usar no seu devocional. É algo realmente muito útil. Eu achei muito útil, né, essas passagens que nos ajudam a orar por diversos temas, de forma bíblica, né, para que as nossas orações sejam mais eficazes. Então, nós chegamos a esse último ponto desse capítulo. Então, nós oramos por aquilo que pediram a nós. Nós já demos um grande passo fazendo isso, mas não podemos parar por aí, né? Ele nos instrui a fazer o acompanhamento. E o que nós perdemos quando não fazemos o acompanhamento? Porque geralmente é isso que a gente acaba, nesse ponto que a gente acaba falhando, né? Nós oramos por alguém e em seguida nós paramos por aí, né? Nós riscamos aquele alguém da nossa lista de afazeres, esquecemos e não retornamos, não procuramos saber, né, como aquela pessoa está, nós não retornamos mais àquele assunto. E como resultado, nós deixamos escapar o que o Espírito ele tem feito. Nós perdemos a oportunidade tanto de persistir em oração, né, de caminhar ali juntos, de persistir nessa prática, quanto também de dar graças a Deus. E quando nós procuramos saber, talvez a pessoa ela diz, olha, o meu problema foi resolvido, né? Como aquela amiga, minha tia, ela foi curada. A gente estava orando por emprego, eu consegui um emprego. Isso fortaleceria a nossa fé, né? Isso daria motivos ainda mais de nós darmos graças a Deus. Nós perdemos isso, né, quando não acompanhamos. Mas o que fazer então? Nós precisamos acompanhar todas as pessoas? Não, né? Não seria nem possível a gente acompanhar todas as pessoas por quem precisamos orar, né? Isso seria impossível. Mas nós podemos nos concentrar nas pessoas que encontramos pessoalmente, aquelas com quem podemos orar juntos. Comece com uma pessoa, depois duas, talvez três. E o crescimento ele avança em pequenos passos. E o que nós não podemos deixar de fazer é acompanhar. Então, ore e acompanhe. Ore e acompanhe, não deixe, né? Não se esqueça dessas duas coisas. E já podemos, então, concluir, né, com as seguintes palavras. As orações mais comuns que fazemos com alguém em dificuldade nos levarão a conversas mais profundas, nos levarão a questões que são tratadas muito raramente. Né? Aqui eu lembro de novo, né? O propósito do autor sempre em nos levar a isso, né? Em tudo isso que a gente está aprendendo, a caminhar junto, é com esse propósito, né, de nos aproximarmos mais, de nós podermos conversarmos, né, sobre questões mais importantes, passar daquelas conversas mais casuais, rotineiras, para algo mais profundo. E independentemente do motivo pelo qual oramos, deveríamos ficar entusiasmados para saber como Deus está trabalhando. Deveríamos fazer o acompanhamento. Eu vou deixar aqui duas perguntas, né, que ele coloca como aplicação que nos ajuda a colocar em prática tudo isso que a gente acabou de ouvir. A primeira pergunta é essa, né? Você já orou com alguém em necessidade? E se tiver tempo, né, não tiver muito tarde, eu até gostaria de fazer isso. Aqui agora, colocar em prática, né? Se alguém tiver algum pedido, né, por consolo, por cura ou por qualquer outra coisa, né, de apresentar e a gente orar aqui agora. Como você pode dar sequência a um assunto com alguém hoje? Né?
é o acompanhamento que ele estava falando. Então é isso, eu vou ver aqui com o Douglas, deixa eu tirar aqui a tela para eu poder ver ele, se a gente pode fazer isso, né? Fazer Claro, algumas orações, né, por alguns pedidos. claro. Tranquilo. Então, se alguém tiver algum pedido, quiser compartilhar, a gente vai apresentar aqui. Você interrompeu a transmissão, já interrompe a transmissão da tua tela. A tela, peraí. Acho que foi, né? Isso, aí sim. Agora todos estão se vendo. Então, eu vou compartilhar, eu já vou começar compartilhando o motivo de gratidão. Né? Acho que alguns irmãos aqui já sabem que a gente vem orando pela Aline, pelo André, né, que são os meus primos. Ela pegou Covid, né? Ela estava internada e graças a Deus ela agora já está em casa, já está bem recuperada, já está falando já, né? E eu queria colocar esse motivo de gratidão, né? Pelo que Deus fez, né? Pela recuperação dela. Mais alguém? Ninguém? Eu acho que uma das coisas que ficou mais chocante para a gente no momento, especificamente ontem, foi a morte aí do Marconi. Algumas pessoas estão bem sentidas com isso. Para quem não conheceu ele, né, a gente não vai entender muito bem o que significa isso. Mas eu vejo, por exemplo, que o Gilmar está bem chateado com isso. Ele acabou de colocar uma foto lá no grupo da igreja, né? O Marconi é um cara que eu evangelizei ele. Ele apareceu na igreja do nada e eu peguei no pé dele de um jeito assim absurdo e levava ele, buscava ele. Ele tem a mesma idade que eu. Ele foi o primeiro baterista da igreja. A gente arranjou uma bateria deu na mão dele e ele é um cara que tocava em baile, parou de tocar e foi tocar com a gente ali. Aí por alguns motivos que não vem ao caso aí, ele acabou indo para a igreja da Damasceno, depois teve uns problemas de relacionamento com a esposa, eu acho que ele largou da esposa, se não me engano. Mas eu nem sei onde é que ele estava no momento, para te falar a verdade. Não sei se ele estava frequentando alguma igreja. Mas, de alguma forma, é uma coisa assim que chateia bastante a gente. Né? Ele foi professor também, né, de alguns bateristas que toca hoje. Acho que ele ensinou o André, né? Eu acho que deu para o André um tempo, o Marcelinho um tempo, para o Léo, ele deu aula. Ele era canhoto, dava um trabalho para mim, porque a gente ficava invertendo bateria toda vez. E eu brincava com ele, falava que ninguém merece um baterista canhoto. Né? Mas ele tocava muito bem, é uma pena. E a gente tocou em muito lugar junto, muito lugar. Né? Mas é isso aí, Deus sabe todas as coisas. Então, vamos orar, né, por consolo. Filha, né? Uhum. Então eu vou pedir, Robin, você pode orar para a gente? Já pode fazer oração também para encerrar. Pode eu queria ser? só falar uma coisa depois, mas pode orar, depois eu falo. Tá, ok. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de meditação na tua palavra, de estudo, ó Deus, dos teus ensinos, especificamente sobre a oração, ó Deus, como essa ponte de relacionamento, ó Deus, de testemunho e também, ó Deus, de crescimento na tua palavra. Nós te louvamos e agradecemos por essa instrução que o Senhor nos dá, uma instrução direta que vem, ó Deus, falar conosco, falar com a nossa vida, ó Pai, a respeito dessa dinâmica. Uma dinâmica tão importante e preciosa, ó Deus, em que os maiores teólogos, ó Deus, sempre colocaram como aquilo que é o mais primordial, essencial, ó Deus, na vida, no crescimento, ó Deus, do crente, que isso realmente seja algo que venha falar conosco nessa manhã. Nós agora, ó Deus, queremos agradecer, ó Deus, a tua ação pela vida da Aline e do André, ó Pai, passaram essa luta grande com essa enfermidade, ó Deus, e agora, ó Pai, já estão recuperando-se, ó Deus, já estão melhores, e, ó Deus, é um
É uma gratidão também, ó Deus, porque foi motivo de oração, ó Deus, que nós colocamos diante do Senhor, e agora nós podemos nos voltar ao Senhor e agradecer, ó Deus, pela tua ação, pela tua bondade, pela tua fidelidade, ó Deus, em abençoar, ó Deus, restaurando a saúde. E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor abençoe, que eles também, ó Deus, possam ser testemunhas do Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha estar, ó Deus, abrindo o coração, os olhos, ó Deus, dessas pessoas, ó Pai, de forma que eles possam entender, ó Deus, que isso que aconteceu, ó Deus, de alguma forma, ó Deus, foi fruto, ó Deus, da tua ação poderosa, da tua graça, da tua bondade, ó Deus. E nós queremos também rogar ao Senhor, ó Deus, o consolo, ó Pai, consolo, ó Deus, para a tua igreja, Amém. por amigos do Marconi, os familiares, as filhas, ó Pai, netos, ó Deus, e todos aqueles, ó Deus, que tiveram um período de convívio com Marconi, ó Deus, e que agora sente, ó Deus, o coração apertado, ó Deus, sente, ó Deus, esse choque dessa realidade, ó Pai. Nós queremos clamar ao Senhor pelo teu consolo, pela tua iluminação também, ó Deus, que como a mensagem que nós ouvimos, ó Pai, em saber, ó Deus, e ter essa segurança, ó Pai, que o Marconi agora desfruta da bondade do Senhor, da presença do Senhor, ó Deus, nesse instante, que é muito maior, muito mais excelente, ó Deus, do que, ó Deus, a presença aqui, ó Deus, do lado de cada eternidade. E nós clamamos que esse consolo também seja algo que venha estar confortando e consolando a nossa vida diante desses dias, ó Pai, de tantas notícias, tantas tragédias que nós temos vistos, que a gente possa estar firmados no Senhor, firmados, ó Deus, na tua palavra, firmados na tua verdade. E assim tudo isso seja tão somente para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Então, o que eu queria falar para vocês é com relação à tua aula ainda. Esse livro é muito importante, né? Essa aula de hoje. Eu acho que ela mexe muito com a gente em vários aspectos. Mas o livro ele trata bem sobre relacionamentos. E sobre relacionamentos, ele vem falar para a gente no meio do caminho sobre dar importância uns aos outros. Né? Está tratando disso. E aí ele vem falar sobre a oração nesse relacionamento, o que é algo muito importante. Então, uma das primeiras coisas que você falou e que chama atenção é você dar importância aos sentimentos uns dos outros. Não tem sentido o Silas pedir para eu orar, por exemplo, pela Aline, pela prima dele, e eu simplesmente depois esquecer quem é a Aline, entendeu? Nem saber que ela existe. Ou não virar para o Silas e falar, Silas, e aí? Como é que está a tua prima? Ela está bem, não está? Não existe regra para isso, como nós falamos. O autor ele coloca um monte de regrinhas para a gente, como nós comentamos na aula passada. É muito de coerência e de bom senso nosso. Eu não posso pedir, o Silas não pode pedir para eu orar pela prima dele, eu simplesmente esquecer da prima dele, entendeu? Nem voltar e falar assim, poxa. E também não posso simplesmente dar um bypass e esquecer que eu estou orando pela prima dele, né? Não posso falar assim, vou orar e não orar. Não tem sentido isso, entendeu? Então eu tenho que ser coerente com a minha vida cristã. Se ele pediu para orar, e se eu falar para ele eu vou orar, colocar a mãozinha no WhatsApp ali, eu tenho que orar. Eu tenho um compromisso com ele, entende? Então não tem sentido isso. Não podemos, vou botar uma máscara, né? Botar a mãozinha, vou orar, mas nem oro. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Por quê? Porque é sentimento das pessoas. Então a pessoa está realmente comovida e o autor coloca isso. É você cuidar da pessoa, saber que a pessoa está realmente comovida por aquilo. Então você vai se envolver com ela por amor a ela. Não é uma regrinha de relacionamento, é envolvimento mesmo, vai além disso, entende? E a oração ela é muito importante. E aí nós podemos falar um pouquinho de oração nesse sentido, de que a oração ela realmente muda as coisas, como nós falamos, ela muda o nosso relacionamento. E uma coisa também que eu vejo e aprendo que é muito importante, é que o maior beneficiado da nossa oração somos nós mesmos, porque nos coloca diante de Deus. Somos nós, pode perceber isso. Quem ora, muda. Quem ora, peca menos, tá?
E o crente não se forma aos domingos indo na igreja, nem assistindo escola dominical. O crente se forma em casa, na vida devocional e na oração diária. Não adianta. Nós só vamos enfrentar os nossos problemas, vamos vencer os nossos espinhos na carne, como diz Paulo, somente orando. Não adianta você ter uma vida regrada, ir à igreja, assistir a todas as aulas dominical, beleza, parabéns por isso. Mas a nossa vida só muda de fato se nós nos envolvermos em oração. Não tem outra forma. Não tem. O crente que não ora tem um grande problema. Então, se você quer mudar a sua vida, se você tem um desejo de crescer, o start é oração. Não tem. Arranja um tempo para isso. Arranja um tempo para sua devocional em casa. Senão não vai ter jeito, entendeu? Só existe avivamento quando tem oração. Só existe reforma quando tem oração. Não tem outro jeito. Tá bom? Então, por isso esse capítulo eu acho muito importante. Talvez vital nos nossos relacionamentos. Porque se não tiver isso, tudo é falso. Se você está entendendo. Vai virar aquela regrinha de step by step. Vou fazer. Ah, eu preciso ligar para o fulano. Mas você não precisa ligar. Você liga porque você se envolveu de fato com o irmão. Dói em você. Você quer saber como é que ele está. O meu irmão Rogério, estou vendo a cara dele aqui, né? Quando ele ficou doente, realmente, eu não ligava para ele simplesmente porque eu tinha que ligar, porque ele vai ficar chateado se eu não ligar para ele. Não, é porque eu queria realmente saber dele. Ou como é que você está? E o teu exame deu? É Covid, não é Covid? É o quê? Sabe? A gente quer saber da pessoa. E nós oramos por ele de fato. Senhor, tem misericórdia, né? Se for Covid, que seja rápido, fácil e não tem problema nenhum. Entende isso? Por quê? Porque ele pediu oração para a gente e ele estava angustiado com isso. Então, a gente sente a dor dele e ora por ele, tá bom? Não é uma regrinha, tá? É de fato envolvimento, tá bom? Então, eu queria deixar isso para vocês, assim, pensem bastante nisso. A igreja tem passado por um momento muito bom mesmo. Deus tem falado muito com a gente. E isso tudo é resposta de oração, né? Muito mesmo. E vocês, assim, são uma parte muito importante nisso, tá bom? Muito mesmo. Então, Deus abençoe vocês. É isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Muito bom, Douglas. Você me fez entender melhor a aula agora. Foi muito bom. Exatamente. Beleza, então, já oramos. Vamos encerrar então, né? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Vou só aproveitar tá bom, então, Douglas, já que você deu esse chacoalhão aí na gente, reforçar, né, que assim, a gente tem tentado disponibilizar esse momento aí de quinta-feira para a gente poder crescer nisso. Então, a gente orar uns pelos outros, orar pelas nossas necessidades e estar juntamente com a igreja, né, a gente tem visto isso acontecendo na nossa igreja, e isso é bênção, é privilégio de Deus. A gente, assim, no momento que a gente está, até pelo fato da gente vir de uma igreja reformada, uma igreja, assim, com essa linha doutrinária, isso tem sido algo que no meio cristão, assim, de certa forma, olhado como com os olhos, assim, como sendo algo sofisticado, né? Uma teologia sofisticada. E quando a gente vai ver, assim, todos os autores, todos os teólogos, eles vão apontar que o fundamento de uma teologia saudável, uma teologia verdadeira, igual você usou essa expressão de verdadeira aí, ela está baseada na oração. Então, às vezes a gente se engana um pouco e com essa questão que não tem, acho que é muito importante a gente desenvolver, crescer nos conceitos e no conhecimento, enfim, mas a gente deve ter como você mesmo colocou, o maior privilégio, né, o maior privilegiado quando a gente está nesse caminho de uma vida em oração é a gente mesmo, e isso é o fundamento. Então, reforçando aí, gente, vamos tentar também estar junto com a nossa igreja nesse momento de um privilégio da ação de Deus movendo aí a vida da igreja em oração, a gente também fazer parte disso como MP. Com certeza. Tá bom.
Deus abençoe vocês. É bom ver vocês aqui. Um bom domingo para todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Gente, Deus Um beijo para abençoe. todos. Ótima aula, valeu. Muito bom. Um beijo. Valeu, parabéns, Silas. Um beijo. Deus abençoe. Deus abençoe.